Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui, Nós vamos estudar aí Neemias, capítulo 4, que é uma bênção e nós temos muito, a aprender através desse capítulo. Que em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja falando contigo, esteja edificando a sua vida e que em nome de Jesus possamos aprendermos, muito com esse livro, com esse capítulo, com essa palavra, que o Senhor nos fortaleça, derrame sobre nós sabedoria e entendimento. Possamos estar com o nosso coração aberto na presença do Senhor, para que em nome de Jesus nós venhamos ser fortalecidos por essa palavra. Amém? Então vamos lá. Sanbalate reuniu os homens do exército de Samaria, sua milícia local, e então debochou do povo judeu com perguntas sarcásticas. Estes fracos judeus, o verbo do qual o adjetivo fraco é derivado, é usado em relação às mulheres que não podem mais ter filhos. Que está lá em 1 Samuel 2,5, que diz assim: os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. E essa palavra também, do fraco, também se refere a um pescador cuja pescaria falha, que está lá em Isaías 19,8. A um pescador, e os pescadores gemerão, e suspirarão todos os que lançam um anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. E também essa palavra se refere aos habitantes de uma terra derrotada, conforme nós vemos lá em Oséias 4,3. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Sanbalate vertia desprezo sobre o povo judeu e seu Deus. Ao falar sobre vivificar as pedras, ele faz referência ao fato de que as pedras do antigo muro haviam sido queimadas. Quando a pedra calcária é submetida a calor intenso, ela torna-se inadequada para a construção. Em Neemias 4,3 está escrito assim: e estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Tobias, que era o ajudante de Sanbalate. Lá em Neemias 2,10 diz assim: o que ouvindo Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. O que ouvindo Sanbalate, o horonita, e Tobias, servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-no, disseram: o que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Ele também levou a zombaria, deixa ainda mais além. Neemias 4,2 diz assim: e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhe-ás isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Tobias declarou que se uma pequena criatura como uma raposa pulasse o muro, ele cairia devido à sua frágil construção. Lá em Neemias 4 e 5 diz assim: ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Neemias não respondeu aos seus oponentes. Em Neemias 4, 2-3, diz assim: e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse:
Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Em vez disso, Neemias orou para que o Senhor os perdoasse. Ele acreditava que quando o povo de Deus estivesse envolvido no trabalho divino, qualquer ataque contra ele seria uma afronta a Deus. Nesse caso, desprezar os trabalhadores judeus era ignorar o próprio Senhor. Neemias voltou a trabalhar imediatamente e o povo, cujo coração se inclinava a trabalhar, acompanhou-o. Está lá no versículo 6, diz assim: porém, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Como os sarcasmos dos oponentes de Neemias não interrompeu o trabalho no muro. Eles tentaram uma ameaça de ataque. A princípio, a oposição partiu de 2 pessoas e aumentou para 3. Posteriormente, uma multidão cercou Jerusalém. Sanbalate era samaritano. Samaria localizava-se ao norte de Jerusalém. Os arábios eram do sul e os amonitas do oriente. Já os asdoditas provinham do ocidente. Está lá em Neemias 4, 7 e 8. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias, e os árabes e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Antes desse versículo, o 4:9, que diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. As orações registradas no livro de Neemias, elas eram individuais, e esta foi uma oração em grupo. O espírito de Neemias havia afetado o grupo inteiro de trabalhadores, os quais não só oraram como também colocaram uma guarda e fizeram o que era humanamente possível para se protegerem dos ataques. Nessas circunstâncias, alguns dos trabalhadores se sentiram desencorajados. A construção do muro estava pela metade, mas a tarefa estava sendo executada. As palavras dos cansados acarretadores são como uma canção ou um poema no texto hebraico. Em Neemias 4:10 diz assim: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Mas enquanto os trabalhadores judeus se desencorajavam, a oposição intensificava-se. Os adversários deram início a uma campanha silenciosa entre o povo judeu para interromper a construção do muro. Esses inimigos usaram o medo como arma e o povo judeu para fazer o seu trabalho sujo. O versículo 11 e 12 diz assim: disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Como não existia um exército judeu, o povo tinha de defender-se de outro modo. Neemias posicionou estrategicamente homens no muro. Dos lugares altos, eles podiam avistar a aproximação inimiga. Outros defendiam os lugares baixos do muro. Está lá no versículo 13. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. A estratégia de Neemias era direcionada tanto aos líderes quanto aos leigos. Dessa forma, toda a comunidade tomaria posse dos mesmos ideais. Está lá no versículo 14 e 15. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais,
Lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Oh, glória a Deus. Neemias lembrou aos judeus que eles não eram soldados mercenários, ganhando salários ou esperando por despojos. Não só a vida desses estava em perigo, como a de seus queridos também. Deus respondeu às orações de Neemias e o povo, sentindo-se inspirado por suas palavras sábias, voltou às suas atividades. Neemias equipou os trabalhadores e dividiu seus próprios moços em 2 grupos. Uma metade trabalhava no muro, a outra ficava de guarda. Como precisavam das 2 mãos para trabalhar, as espadas deles ficavam penduradas na cintura. Os que carregavam cestos de entulho na cabeça seguravam suas armas com uma mão e com a outra apoiavam a carga. Neemias instituiu um sistema de alarme para aqueles que trabalhavam no muro. Aparentemente, os trabalhadores ficavam espalhados pela extensão do muro e tão separados uns dos outros que a voz de um não alcançava o outro. Por essa razão, um tocador com uma trombeta de chifre acompanhava Neemias onde quer que ele fosse. Caso o muro fosse atacado, o alarme reuniria rapidamente todo o povo no lugar de perigo. O nosso Deus pelejará por nós. O Altíssimo havia lutado por seus ancestrais e agora lutaria por eles. Isso está lá no 19 e 20. Diz assim: E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntarei conosco. Fecha a porta, Rebeca. O nosso Deus pelejará por nós. Neemias instituiu um plano de trabalho e de guarda de 24 horas. O povo trabalhava durante o dia e ficava de guarda à noite. Os trabalhadores que moravam fora da cidade foram solicitados a permanecerem nela, ao invés de voltarem para casa, a não ser para se lavarem. Neemias e seus homens nunca tiravam suas vestes. Eles trabalhavam dia e noite. O capítulo 4 demonstra 3 tipos de oposição a Neemias e ao povo de Jerusalém. Uma oposição pela zombaria, pela ameaça de ataque e pelo medo. Neemias ignorou a zombaria. Ele orou e persistiu. Enfrentou a ameaça com oração e pôs homens de guarda. Ele lidou com medo, apontando para o Senhor e preparando o povo para a batalha. Sua abordagem poderia ser concomitantemente expressa em 2 palavras: oração e persistência. Está lá no versículo 21 ao 23, que diz assim: Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: Cada um com o seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Então é isso, amados. Nós vimos nesse capítulo a malícia do inimigo se manifestando por zombaria e escárnio, por ira provocada pela inveja, por ironia, por conspiração e assalto, por mandar os judeus, seus vizinhos, desanimarem os edificadores. Mas Neemias combateu tudo isso pela oração, pela vigilância, por encorajar o povo, por mandar que eles pelejassem pelos seus queridos. Quantas lições nós podemos aprender com esse capítulo. Glória a Deus por isso. Eu queria te convidar agora a nós fazermos uma oração. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esse capítulo, por esse livro de Neemias tão precioso, pela sua palavra que nos fortalece, nos dá sabedoria. Senhor, como nós vimos nesse capítulo que a oposição muitas vezes é inevitável ao fazermos o bem, mas que ela jamais venha minar a nossa confiança no Senhor.
que a oposição não nos cause confusões e nem nos paralise naquilo que nos propomos a fazer para o Senhor. Que possamos sempre reagirmos com oração constante, recorrermos sempre ao Senhor e também vigiarmos, assim como eles colocaram guardas de dia e de noite, possamos estar sempre vigilantes e atentos aos astutos ataques do maligno contra nós, que venhamos manter o nosso foco naquilo que fomos chamados para fazer, estarmos em constante estado de alerta espiritual e prontidão para defendermos os nossos valores e o nosso chamado, que possamos nos apoiarmos mutuamente como corpo de Cristo e nos posicionarmos juntos no propósito de buscarmos e servirmos ao Senhor, que possamos crer em todo o tempo que, ainda que seja necessário nosso esforço humano de vigiar, trabalhar e lutar, o resultado e a proteção final vem de Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.